Fala galera, aqui quem fala com vocês é o professor Fernando Lima, novamente aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre representação genérica de uma matriz. Então, para a gente entender direitinho, vamos direto para a aula. Então, retomando aqui, representação genérica de uma matriz. Como a gente já viu uma aula anterior sobre matrizes, hoje a gente vai dar continuidade. Se você perdeu a aula anterior, volta lá, assiste ela, que você vai precisar para compreender o que a gente está seguindo aqui em relação ao assunto de matrizes, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é sobre os elementos ou termos de uma matriz. Ou seja, os números que aparecem na matriz são chamados de elementos ou termos da matriz. A gente vai tomar como exemplo essa matriz aqui, e aí a gente vai observar, olha só, nessa matriz eu tenho os elementos 3, menos 5, 6, 2, 4, menos 2, 5, 10, 2, menos 1, 0 e raiz de 2. Então, aqui a gente consegue identificar os elementos que a gente tem nessa matriz. Só que não basta saber quais são os elementos, a gente precisa identificar a posição deles. Então, a gente vai fazer algumas observações para a gente conseguir identificar a posição que esses elementos se encontram. E a gente vai começar com o elemento 3. Olha aqui, ó, esse número 3 bem aqui. A gente percebe que ele está na primeira linha e na primeira coluna, ok? Olha aqui, primeira linha, primeira coluna. Como ele está na primeira linha e na primeira coluna, eu preciso de uma forma para indicar essa posição. Então, a gente indica dessa forma, olha, A11. A gente lê dessa forma, como eu falei agora, A11. Esse A11 é igual a 3. Por quê? Observa o seguinte, essa indicação que eu tenho, eu vou usar a letra A para fazer essa indicação, e dois índices, o índice 1 e outro índice 1. Esse primeiro 1 que aparece, ele identifica que está na primeira linha. Tá? E esse segundo 1 que aparece está indicando que está na primeira coluna. Então, quando eu falo que é o termo A11, é o termo que está na primeira linha e na primeira coluna. E esse termo vai ser quem? O 3. Tá? Então, eu vou utilizar essa letra A. E sempre vou utilizar dois índices, um para indicar o número da linha na qual o termo se encontra e o outro, o número da coluna na qual o termo se encontra. Beleza? Então, para a gente entender direitinho, vamos ver um outro termo aqui. O elemento menos 5, está bem aqui, olha, o menos 5. A gente vai observar que ele está na segunda linha, preste atenção aqui que ele está na segunda linha e na primeira coluna. Olha aqui, primeira coluna. Se ele está na segunda linha, primeira coluna, qual é o termo, como é que eu vou fazer para indicar em qual linha e coluna que ele está? Vai ser, eu vou indicar dessa forma, vai ser o A21. Lembra lá que o 2 está indicando segunda linha e o 1 está indicando primeira coluna. Por isso, eu identifico ele, eu vou indicar ele como A21. Ele vai ser igual ao quê? Ao menos 5. Porque o termo A21 é o menos 5, é o termo que está na segunda linha e primeira coluna. Vamos ver outro? Então, olha só, o elemento 6 está na terceira linha e na primeira coluna. Está bem aqui o 6, ó, na terceira linha e primeira coluna. Então, como é que eu vou indicar? A31. Tá? Porque o 3 está indicando que é a terceira linha e o 1 está indicando que é a primeira coluna. Professor, posso indicar primeiro a coluna e depois a linha? Não. Por quê? Porque foi convencionado dessa forma, que a gente indique primeiro a linha e depois a coluna. Ok? Sendo assim, qualquer matriz que você encontrar, qualquer matriz que alguém fizer, você vai saber que o primeiro índice indica a linha e o segundo índice indica a coluna. Você não pode inverter essas indicações, ok? Porque se você inverter essas indicações, qualquer outra pessoa que vai ver essa matriz, ela vai enxergar, procurando observar que o primeiro índice sempre vai ser linha e o segundo índice vai ser coluna. Então, cuidado, não inverta isso. Então, nesse caso, o elemento 6 está na terceira linha, primeira coluna, A31 vai ser igual a quem? Ao elemento 6, ok? O próximo aqui, ó, o elemento 2 está na primeira linha e na segunda coluna. Olha só, está bem aqui o elemento 2, primeira linha, segunda coluna, ok? Então, eu vou indicar ele como A12. A12 vai ser igual ao elemento 2. Presta atenção que é diferente. Olha aqui, aqui em cima eu tenho A21. A21 é o menos 5. Por quê? Porque é segunda linha, primeira coluna. Bem aqui, ó. Segunda linha, primeira coluna. Você não pode confundir, por isso que eu disse agora há pouco, você não pode inverter esses valores. Porque aqui o A21 é o menos 5. E o A12 vai ser o 2.
Porque, observa, A1, 2 é primeira linha, segunda coluna. Então, é bem aqui, olha. Primeira linha, segunda coluna. Então, você não pode inverter. Sempre o primeiro índice indica a linha, o segundo índice indica coluna, para que você não confunda, ok? O elemento raiz de 2 está na terceira linha e na quarta coluna. Então, a gente vai indicar como? A, 3, 4, tá? O 3 porque é a terceira linha, o 4 porque é a quarta coluna. Observa aqui, está aqui o raiz de 2, está na terceira linha, quarta coluna, ok? Então, por isso, o A34 vai ser igual a raiz de 2. Então, aqui, quando eu tenho a indicação da posição do elemento, eu consigo identificar de que elemento eu estou tratando, tá? Qual elemento eu estou identificando dentro da matriz. Então, essa primeira parte que a gente está vendo é apenas a situação de posicionamento dos elementos para que a gente possa trabalhar futuramente com operações e outras situações com matrizes, ok? Então, em termos geral, o que a gente vai ver aqui? Olha, que para representar o elemento de uma matriz, usamos uma letra com 2 índices, que foi o que a gente acabou de fazer. A gente usou a letra A e 2 índices, sendo que o primeiro índice indica a linha onde o elemento se encontra, e o segundo índice indica o quê? A coluna onde esse elemento se encontra. Por exemplo, o A23 é o elemento que está na segunda linha, olha lá, o primeiro índice que aparece, segunda linha e terceira coluna, ok? Então, só para a gente lembrar aí, o primeiro índice indica a linha, o segundo índice indica a coluna. E a gente sempre utiliza a letra A, ok? Por uma questão de convenção, não quer dizer que seja algo que tem que ser dessa forma, mas já foi convencionado dessa forma, a gente utiliza assim. O elemento genérico de uma matriz A será indicado por A e J. Preste atenção. Lembra que quando a gente está tratando com essa indicação do posicionamento onde o elemento se encontra, a gente sempre indica como primeiro número que aparece aqui a linha, o segundo número coluna. A gente utiliza essas letras I e J, tá, para representar de forma geral. Isso quer dizer o quê? Que no lugar do I entraria a posição da linha e no lugar do J entraria a posição da coluna. Olha só, em que o I representa o quê? A linha, e o J representa a coluna. Lembra que eu estou mostrando para vocês como é que a gente vai formar a forma genérica de uma matriz, ou seja, a forma geral. A representação de forma utilizando letras, sendo que você vai lembrar que essas letras vão ser substituídas por números, que é o que está acontecendo aqui. Você sabe que o I vai ser o número de linhas e o J vai ser o número de colunas na qual o elemento se encontra, tá? Ou seja, ele é chamado de ijésimo elemento da matriz. Professor, o que isso quer dizer? Quando a gente fala esse ésimo aí, é uma forma genérica de se trabalhar. Ou seja, você vai ter o elemento, você vai ter o índice I e o índice J. O índice I representa a linha e o J representa a coluna. Basicamente é isso, tá? Então, é isso que você precisa saber. Então, olha só, na matriz A do tipo M por N, lembra lá que o M é o número de linhas e o N, número de colunas. Professor, a gente estava falando agora há pouco de IJ, já mudou para MN. Calma, o que a gente precisa entender é que quando eu estou tratando aqui, olha só, dessa indicação da posição do elemento, eu vou usar as letras I e J, ok? Como índice para isso. Geralmente, a gente usa M e N para indicar quantas linhas e quantas colunas a matriz toda tem, ok? Então, por isso eu estou dizendo que a matriz é do tipo M por N. Ela será escrita genericamente do seguinte modo. Olha só. Eita, professor, e agora? Só tem letra. Vamos lá, calma aí. A gente vai entender. Como eu estou falando da forma geral dela, a forma genérica, o que a gente vai entender? Olha só. Lembra que a gente sempre utiliza para identificar o termo uma letra e 2 índices? Então, eu estou colocando aqui não o elemento, mas sim a posição que está sendo indicada nesse elemento. Então, observa que eu tenho A11, ou seja, o elemento que ficar aqui, observa que ele está na primeira linha, primeira coluna, ok? Aí, vamos continuar aqui, A21, observa que é segunda linha, primeira coluna. A31, terceira linha, primeira coluna. E assim sucessivamente, você pode ter lá quarta linha, primeira coluna, quinta linha, primeira coluna e vai embora, até chegar ao quê? No M linhas, primeira coluna. Professor, por que esse M? Lembra lá que o M representa a quantidade de linhas?
Esse M, no caso aqui, seria o último elemento. Por exemplo, se uma matriz tem 10 linhas, aqui seria a 10ª linha, ok? Porque eu saberia que o M é 10, seria a 10ª linha. Mas se a matriz tem 4 linhas só, aqui seria a 4ª linha, ok? Porque você chegou no M, o M é justamente a quantidade de linhas que a matriz vai ter. Por isso que eu tenho M linhas, primeira coluna, ok? Da mesma forma vai funcionar para o restante, olha só. Vamos ver aqui, eu tenho A12, ou seja, primeira linha, segunda coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. A32, terceira linha, segunda coluna. AM2, ou seja, aqui eu tenho a última linha, segunda coluna. Esse M ele vai representar para mim a última linha. Por quê? Porque o M é a quantidade de linhas que essa matriz tem. Como eu estou falando de forma genérica, de forma geral aqui, eu preciso saber, no caso, quantas linhas vai ter essa matriz, para eu saber qual vai ser o valor aqui do índice que representa a posição da última linha. Ok? Então, aqui é uma forma geral. A gente vai ver um exemplo ainda com a formação da matriz com números definidos. Olha só, continuando aqui, A13 é primeira linha, terceira coluna. A23, segunda linha, terceira coluna. A33, terceira linha, terceira coluna. AM3, ou seja, M linhas, terceira coluna. Lembrando que o M é a quantidade máxima de linhas que vai ter nessa matriz. E aí, também, isso vai ser dessa forma quando eu vou caminhando para aumentando a quantidade de colunas que eu tenho nessa matriz. Lembra lá que M representa a quantidade de linhas e N representa a quantidade de colunas? Então, eu vou ter lá N, no caso aqui, A, primeira linha, N colunas. Vai ser o que? A enésima coluna. O que isso quer dizer? Que esse N aqui está representando a última coluna que vai aparecer, porque ele é o mesmo valor do N que eu tenho aqui da matriz. Lembra lá que se o N, por exemplo, for 10, quer dizer que eu tenho 10 colunas. A última coluna é a 10ª coluna. Se o N é 4, por exemplo, eu tenho 4 colunas. Então, a última coluna vai ser a coluna 4, ok? Então, lembrando que nos índices que aparecem aqui, primeiro eu represento linha, depois coluna. Então, olha só, tanto que aqui na segunda linha eu teria como último termo, aqui na última coluna, no caso, A2N, ou seja, segunda linha, última coluna, que seria o que a gente chama de enésima coluna lá. A3N, terceira linha, a última coluna, que é a enésima coluna. E aí eu teria o último elemento que aparece aqui no canto, que ele vai ser o quê? Ele vai ser justamente, a posição dele vai ser justamente a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que essa matriz tem. Exemplo, digamos que tivesse 3 linhas e 3 colunas, seria o A33. Okay? Se tivesse 5 linhas e 5 colunas, ele seria o A55. E assim sucessivamente. Eu só preciso identificar qual é o valor do M, qual é o valor do N, para eu saber qual vai ser a posição do último elemento que eu vou ter nessa matriz. Okay? Então, aqui, a lista ordenada AI1, AI2 até AIN chama-se o quê? A iésima linha ou iésimo vetor linha da matriz. Isso que está escrito aqui é basicamente o que eu acabei de falar para vocês. Quando você tem esse N aqui, você está vendo lá a última coluna que você vai ter, ok? E aí, quando você tem aqui, olha, quando aparece aqui o M, como vai aparecer aqui, você vai ter o quê? No caso lá, o último elemento que você vai ter na quantidade aqui, olha, quando eu tenho aqui M e N, eu tenho a última linha, a última coluna. Seria basicamente isso daqui, para ficar de uma forma mais simples para você, ok? Então, seria a J-ésima coluna, ou J-ésimo vetor coluna da matriz, ok? Então, seria basicamente isso, você entender que o M representa a quantidade de linhas, N representa a quantidade de colunas, o último elemento do canto que vai aparecer, ele vai ser justamente a posição da quantidade de linhas e quantidade de colunas que a matriz tem. Então, para ficar mais claro, a gente vai até para um exemplo, para ficar mais claro. Olha só, de maneira abreviada, podemos escrever a matriz nessa forma. Antes da gente ir para o exemplo. O que seria a forma abreviada? Eu tenho a matriz A, onde eu tenho A e J. Lembra que o I ele vai ser a linha na qual o elemento se encontra e o J vai ser a coluna na qual o elemento se encontra. Então, por isso eu represento de forma geral A e J. De uma matriz, o que? M por N.
lembra lá que o M é a quantidade de linhas, N quantidade de colunas que essa matriz vai ter. E aí eu vou para a definição dela aqui, na seguinte situação. O M ele tem que ser maior ou igual a I. Observa aí, olha, o M, né, não é a quantidade de linhas que a matriz tem. O I ele vai do 1 até quanto? Até o M. Ou seja, se tem, por exemplo, 3 linhas, ele vai começar na primeira linha, vai passar para a segunda linha, vai até a terceira linha, ou seja, vai até o M. É isso que essa definição quer mostrar para a gente, que ela vai do 1 até o M, o I vai do 1 até o M. Da mesma forma, o J ele vai do 1 até o N, ok? Se o N, por exemplo, é 5, você vai ter, então, 5 colunas. Esse J ele vai ter a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, ou seja, ele vai do 1 até o 5, no caso, como eu falei aqui, porque ele vai do 1 até o N. E aí um detalhe que a gente precisa saber, que esse I e esse J daqui, olha, ele sempre vai pertencer aos números naturais. Por quê? Porque eu não vou ter uma linha ou uma coluna negativa na matriz, assim como eu não vou ter uma linha ou uma coluna racional. Como assim uma coluna racional, professor? Você não vai ter a linha 1,5, a linha 2,3. Ou você tem a linha 1, ou você tem a linha 2, ou você tem a linha 3. Então, são números naturais que vão ser utilizados para representar o número de linhas e o número de colunas. Ok? É isso que a gente está informando aqui. Você precisa conhecer isso aqui porque vão ter situações onde a gente vai precisar montar a matriz a partir dessas informações. Então, olha só. Primeira leitura, matriz A dos elementos A e J do tipo M por N. É o que a gente tem aqui. E a gente vai para um exemplo. Olha só o exemplo da montagem dessa matriz. As informações que eu tenho para montar a matriz estão todas aqui. Agora, a gente vai para a forma como a gente vai montar ela. Observa que é uma matriz X de A e J com, olha aqui, ó, o I ele vai do 1 até o 3. Lembra lá quem é o I? Número de linhas, ok? Assim como o J, ele vai do 1 até o 3 também. Isso quer dizer o quê? Vamos comparar isso aqui com o que está aqui em cima, olha. Eu tenho 1, o I, olha aqui, o M é o 3. Ou seja, eu já sei que ele vai ter 3 linhas. Olha aqui, o 1, o J, o N é o 3. Ou seja, ele tem 3 linhas e 3 colunas. Porque o M é 3, o N também é 3. Ah, professor, sempre vai aparecer o 1 aqui? Sim. Por quê? Porque o que a gente vai ter? As linhas e as colunas, elas começam a partir da primeira linha e primeira coluna, ok? Eles vão até o quê? Até o valor de M e N, que é o que a gente vê aqui que foi mudado, ok? Então, aqui eu tenho 3 linhas e 3 colunas. E olha só a situação que a questão me dá. Tal que A e J é igual a 1 para I igual a J. E A e J é igual a 0 para I diferente de J. Ou seja, lembra da forma geral que a gente montou agora há pouco? Eu sempre vou ter representação A e J, onde o I representa o número da linha, o J, o número da coluna. Esse A e J, o valor dele vai ser 1, somente no caso onde o I for igual a J. Ou seja, quando eu tiver A11, A22, A33, que nesse caso o I e o J são valores iguais. Para a gente entender direitinho, vamos começar a parte da montagem. Primeira coisa que eu preciso identificar é que a matriz tem 3 linhas e 3 colunas. Por que eu sei disso? Porque lembra lá ó, que o M é 3, quando a gente compara aqui, olha, com a formação dela, e o N também é 3, então 3 linhas e 3 colunas. O I vai do 1 ao 3, o J vai do 1 ao 3 também. Então, isso tudo identifica para mim que são 3 linhas e 3 colunas. Se são 3 linhas e 3 colunas, a forma genérica que eu iria montar seria essa. Para ter 3 linhas, eu teria que fazer A11, A21, A31. Ok? Para ter 3 colunas, eu teria que fazer lá ó, A11, A12, A13. E aí eu vou montar o restante. Lembra lá que aqui, ó, todos aqui, no caso, primeira coluna, né, que a gente acabou de montar. Segunda coluna seria A12, A22, A32. A13, A23, A33. Ok? Lembra que ele vai ficar nesse formato, nessa ordem. Por quê? Porque o primeiro índice que aparece representa linhas, o segundo índice representa colunas. Observa que todos aqui, ó, o primeiro índice é 1. Por quê? Porque está na primeira linha. Ok? Aqui, ó, na segunda linha, o primeiro índice é 2. Na terceira linha, o primeiro índice é 3. Assim como se eu for observar por colunas, por exemplo,
Olha só, a coluna não é representada pelo segundo índice? Está aqui, primeira coluna, primeira coluna, primeira coluna. Segunda coluna, segunda coluna, segunda coluna. Terceira coluna, terceira coluna, terceira coluna. Ok? Então, você precisa ter muito bem definido o posicionamento desses elementos para a gente começar a observar isso. Aí, a gente vai para o que a questão definiu para a gente. Olha só. A IJ é igual a 1 para I igual a J. Onde é que o I é igual a J? Bem aqui, ó. 1, o I é 1, o J é 1. Lembra lá que o primeiro índice é o I, o segundo índice é o J. Eu preciso ter essa definição em mente para que eu consiga montar essa matriz. Tá? Então, o I e o J são números iguais. Eu tenho 1 e 1. Então, o A11 vai ter como resultado quem? O 1. Vai ficar dessa forma. Vou colocar separado aqui para depois a gente montar. O A11 é igual a 1. Aonde mais que o I é igual ao J? Vamos ver aqui, ó. Aqui não, bem aqui, ó. A22. O I é igual ao J. Quando o I é igual a J, o resultado vai ser 1. Então, A22 é igual a 1. Ok? Preste atenção que eu estou indicando isso daqui, não é que sempre vai ser 1. Essa foi a situação, olha, tá ok? Essa foi a situação que a questão me deu. Se ele dissesse que quando o I for igual a J, o resultado é 5, eu teria que colocar como resultado 5, tá? Se dissesse que era 10, eu teria que colocar 10. Mas a questão está me dizendo que quando o I é igual a J, o resultado vai ser 1. Por isso que eu estou colocando 1 aqui, tá? Olha só, A33 é onde o I é igual ao J. Ou seja, 3 e 3. O resultado é quanto quando I é igual ao J? O resultado é 1. Está bem aqui, ó. O resultado é 1 para I igual a J. Então, A33, o resultado é 1. Tem outro que o I é igual ao J? Se a gente for observar, não. Ó. Aqui são diferentes, diferente, aqui é diferente, diferente, diferente. E aí, a questão me dá um resultado para quando o I e o J são diferentes. Olha só, A e J é igual a 0 para I diferente de J. Ou seja, o A21, olha, o I é diferente de J. Aqui está dizendo que o resultado é 0 quando o I é diferente de J. Ok? Então, o A21 aqui vai ser 0. Eu até coloquei já logo A12 aqui, né? Vai ser 0 também. Tá? Olha aí, A13. Já coloquei aqui, ó, A13, o resultado é 0 também. Observa que o 1 e o 3 são diferentes. A21, o resultado é 0. E o A23, o resultado é 0 também. Por quê, professor? Porque o I é diferente do J. Olha aí, aqui o I é diferente do J, aqui também e aqui também. Então, todos esses vão ser resultado 0. Por quê? Porque a questão definiu que quando o I é diferente do J, o resultado é 0. Então, eu tenho sempre que observar qual a situação que a questão me deu. Tá ok? Para eu poder montar. E aí, continuando, olha só, A31, o A31 vai ser 0. Por quê? Porque o I é diferente do J. E o A32 vai ser 0 também, porque o I é diferente do J. Lembra que o I ele indica o número de linhas e o J indica o número de colunas. Então, agora que eu sei, olha só, dessa forma eu consegui identificar quanto vale cada um dos elementos. Eu tenho todos eles aqui, ó. Só que eu não posso colocar eles organizados dessa forma. Eu tenho que colocar eles organizados na forma de matriz, com cada um colocado na sua posição corretamente. Então, ele vai ficar assim, ó. Aqui. Observa que o A11 é esse bem aqui, ó. Olha quanto ele vale. Vale 1, por isso eu coloquei ele aqui. O A21, onde é que ele está? A21 está bem aqui, ó. O resultado é 0, por isso eu coloquei o 0 aqui. O próximo é o A31. O A31 ele fica aqui, ó. É 0. Bora ver por que o A31 é 0. Está aqui, ó. A31 é 0, a gente acabou de identificar. O próximo, A12, está aqui, ó, posição A12, primeira linha, segunda coluna, tá aqui, o resultado é 0. Vamos ver aqui, ó, A12, o resultado é 0, a gente viu agora há pouco. A22, qual o valor dele? Que é a segunda linha, segunda coluna, bem aqui, o resultado é 1. Como é que eu vou identificar isso aqui? Está bem aqui ele, ó, A22, o resultado é 1. Eu estou só montando agora. Os resultados eu encontrei ainda agora e agora estou montando com cada elemento na sua posição correta. Eu não posso misturar as posições têm que ficar corretas. Tá? Aqui, olha, A32, o resultado é 0. Tá? Observa por que aqui, olha, A32, cadê ele? Está bem aqui, ó, A32, resultado é 0, por isso ficou o 0 aqui. A13, está bem aqui, ó, primeira linha, terceira coluna, A13, 0. Vamos ver aqui, ó, A13, 0.
A23, 0, está aqui, ó, segunda linha, terceira coluna. A23 está bem aqui, ó, o resultado é 0. E o último elemento, A33, o valor é 1, está bem aqui, ó, A33, o valor é 1. Primeiro, o que foi que eu fiz? Eu identifiquei quanto vale cada um dos elementos. Através de quê? Das informações que a questão me deu para eu identificar esses valores. Depois que eu identifiquei esses valores, eu fui lá e montei a matriz que a gente tinha para montar com cada elemento na sua posição correta. Então, qual é a grande questão aqui? Você precisa ter muito cuidado com a posição onde esses elementos se encontram, tá? Para que você consiga montar corretamente essa matriz. E para você conseguir montar corretamente, identificar essa posição, você tem que lembrar da forma genérica, tá? Que é isso daqui, olha, de uma matriz. Se você lembra a forma genérica de uma matriz, identificando o número da linha e o número da coluna que o objeto, que o elemento se encontra, você consegue montar a matriz toda de forma correta, com os elementos na posição correta. Beleza? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. E aí a gente vai encerrando por aqui. Essa era a aula de hoje. Até mais. Valeu!